qual é a importância do professor desafiar o seu aluno? Fundamentalmente, criar uma condição dele se sentir com a necessidade de solucionar problemas. Quando o ser humano não se vê desafiado por alguma dificuldade, ele também não vai atrás de uma maior habilidade. Se ele tem algo simples para fazer, ele vai fazer de forma simples. Se ele tem algo um pouco mais sofisticado, ele vai buscar essa sofisticação. Numa sociedade em que a gente facilita a vida do aluno, facilita a vida do filho, ele não descobrindo suas habilidades, ele se torna uma pessoa mais insegura. E ele sendo desafiado, ele busca o potencial, conhecendo seu potencial, ele aumenta o nível de segurança dele para se relacionar com o mundo como um todo. É dentro dessa ideia que você defende a posição de não dar respostas a filhos e alunos? Basicamente é isso. Quando eu falo em dar resposta, é logicamente de uma forma não extremamente radical. Isso tem coisas que eu preciso responder. Mas dentro do possível, quando um filho ou um aluno faz uma pergunta, é legal a gente virar para ele e falar, mas o que você acha disso? O que você pensa? Né? Ele joga uma ideia e você não simplesmente fala, eu acho isso, ou o certo é isso e acabou. Não, eu pergunto o que ele acha, até porque eu dou uma chance dele repensar a história e dependendo do assunto, eu crio a possibilidade de eu também, tendo mais palavras, mais texto da parte dele, eu passo a ter maior possibilidade de poder organizar o meu próprio texto na hora de dar continuidade àquele determinado tema. Davoli, qual é a relação do volume de informações que o jovem recebe hoje com a sua construção de conhecimento? Então, né, a gente tem uma falsa ideia de que quem mais sabe, sabe mais, né? E na prática a questão não é bem assim. É importante que eu tenha o conhecimento de, entre aspas, tudo que acontece no mundo. Mas é muito importante que eu saiba, diante desse mundaréu de coisas, usando uma expressão bem popular, eu saiba dividir o que é realmente importante, o que é uma curiosidade, o que é apenas de interesse técnico. Eu preciso dividir as informações para ver o que realmente é para aquele momento e o que não é. Na medida em que eu tenho um volume exagerado de informação, que é o que vem acontecendo, especialmente nos últimos anos, e que tende a aumentar muito daqui para frente, o medo que fica é que a gente vá se prendendo ao excesso e vá se perdendo na identificação do que realmente é necessário, o que é realmente humano, o que é realmente meu, do Brasil, do município, do estado, quer dizer, o que é desse mundo que eu vivo. Não adianta eu conhecer o mundo inteiro, mas não saber andar no quarteirão da minha casa. Hoje as salas de aula têm grupos muito heterogêneos. Como harmonizar essas diferenças para poder harmonizar também as relações e desenvolver nesses alunos habilidades para que eles se deem bem, para que eles sejam cidadãos realmente? Bom, em primeiro lugar, não vai ter uma receita pronta para isso, mas eu acredito que seria muito bom que esse trabalho começasse a ser estabelecido com grande urgência lá no ensino infantil, onde os preconceitos são muito menores, para daí ele ir crescendo. Óbvio que eu não estou dizendo para a gente ignorar os alunos mais velhos, né? Mas é muito importante que a criança, em todas as suas diferentes etapas, ela vá sendo colocada em situações de aprender a defender o outro. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar crianças de 7, 8 anos de idade, tá? Nós vamos fazer um trabalhinho em grupo, tá? Quem vai reunir? Cada um reúne seu grupo. Não. O professor vai falar, olha, hoje vai reunir esse com aquele, tá? De vez em quando você vai estar reunido com o teu melhor amigo, de vez em quando você vai estar reunido com alguém que você nem conhece, mas vai ter que conversar, trocar ideias. Talvez você esteja reunido até com aquele que você não gosta muito, né? E o papel do professor, reúne os alunos e deixa trabalhando? Não. Ele vai passar pelos grupos, ele vai incentivar o assunto, ele vai fazer aquele quietinho falar um pouco mais, ele vai pedir para aquele que fala muito e que controla o grupo, para ele maneirar um pouquinho, tá? Ele vai fazer trocas e vai fazer com que essa dinâmica da troca crie vínculos. As crianças não precisam obrigatoriamente se tornar grandes amigos, mas eles têm que aprender a respeitar os espaços e aprender a viver bem dentro daquilo que eles mesmos às vezes estão delimitando. Qual é o grande valor deste aprendizado? Como que isso reflete na sociedade? A criança, o aluno que aprende a trabalhar em equipe? Olha, é interessante porque isso que você está chamando de aprendizado, e até não deixa de ser nos dias de hoje, é simplesmente a essência do próprio ser humano. Quer dizer, se você for pegar pessoas em seu estado mais primitivo, se você for conversar com seu bisavô, era muito natural que as pessoas se reuniam, conversavam
na calçada da casa, conversavam com vizinhos, se reuniam no quintal, ficava todo mundo batendo papo. Então, as relações elas iam acontecendo e aquilo simplesmente era tão natural que os vínculos iam se fortalecendo com o tempo. Hoje, as pessoas se distanciaram tanto por preconceitos, por medos, por diferenças sociais, por um monte de coisa que inventaram, que aí parece que a gente tem que ensinar as pessoas a voltar a se encontrar e bater papo. Antigamente, bastava crescer, bastava junto. Quer ver um exemplo muito simples? Você viaja, vai para uma cidade distante, vamos imaginar que você vai para uma praia, que você não conhece ninguém, com crianças pequenas, 4, 5, 6 anos, né? E se você permitir, não vai demorar muito, não vai demorar 15, 20 minutos e os seus filhos vão estar brincando com o filho da barraca do lado, vão estar brincando com os outros, eles mal se conheceram, eles já estão trocando objetos, já está tudo bem. Quer dizer, é humano as pessoas se relacionarem, né? Inclusive brigarem e inclusive pedir desculpa, né? Então isso aí é muito humano, só que parece que hoje a gente tem que começar a aprender outra vez e isso infelizmente é um problema, já que não tem outro jeito. Como... Você fala que hoje o mundo as pessoas precisam ter mais coragem, né? Como harmonizar as competências e as habilidades das pessoas para essa coragem aparecer nas relações sociais e humanas? É interessante. Na realidade, a pergunta e a resposta elas têm dois lados, né? Quer dizer, como é que eu trabalho as competências para a pessoa ter mais coragem, mas eu poderia pensar assim, de que forma que tendo mais coragem eu vou trabalhar melhor as competências. Eu acho que o segundo caminho ele é um pouco mais simples, né? A coragem é uma característica humana, o ser humano ele se arrisca, né? Então eu preciso me arriscar para conhecer as minhas capacidades. Uma coisa é você falar, não, eu vou estudar para depois começar uma profissão. Outra coisa, eu vou ver como é que é essa profissão e talvez eu me apaixone tanto que aí eu vou estudar muito mais a sério, eu vou levar muito mais a sério, né? Então quando eu me arrisco, e é muito bacana nessas dúvidas, por exemplo, do pessoal de ensino médio e cursinho, né, pré-vestibular, o pessoal fala, não sei se eu faço essa ou aquela carreira, vai se arriscar, vai lá, você quer fazer fisioterapia, vai conversar com um fisioterapeuta, você quer fazer administração de empresa, bate palma numa empresa, pede licença, fala, eu queria saber como é que é isso aqui, vai se arriscar a conhecer, porque a hora que você se arrisca a conhecer e diz, pô, isso aqui deve ser legal mesmo, aí você vai se esforçar muito mais nas suas competências tentando buscar o objetivo. Na realidade, estou te falando assim, se você tem um sonho, você vai além do óbvio. Se você não tem sonho, talvez você só fique no óbvio. E aí você não vai descobrir todas as suas habilidades.